Nesse vídeo eu vou acabar de uma vez por todas com todas as suas dúvidas sobre o CDI, ou Certificado de Depósito Bancário. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos e fundador do blog Clube do Valor, um blog de finanças e investimentos onde eu compartilho tudo que eu já aprendi em alguns anos trabalhando no mercado financeiro. E nos próximos minutos eu vou ensinar a você o que é o CDI e a taxa CDI, mostrando por que você precisa dominar esse conceito antes de começar a investir, sobretudo em renda fixa. No final do vídeo eu ainda vou revelar se vale a pena ou não atrelar os seus investimentos ao CDI e mostrar quanto uma aplicação de R$1.000 atrelada ao CDI teria rendido nos últimos 3, 5, 15 e 21 anos. Isso que é a visão de longo prazo, não é? Eu tenho certeza que os resultados dos estudos que eu vou mostrar para você no final do vídeo vão te surpreender. Eu também sei que esse assunto parece maçante, mas ele é muito importante. Gostou? Então assiste o vídeo até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá um play na vinheta aí, ô. Já falei algumas, ou talvez muitas vezes, que o mercado financeiro parece ser muito complicado. Mas ele não é. Na verdade, a impressão que eu tenho é que meus colegas, o pessoal que trabalha no mercado, tenta dificultar de propósito mesmo as coisas. Afinal, daí eles se posicionam como aquelas autoridades que sabem tudo que as pessoas físicas e leigas do assunto jamais vão saber. E assim, tudo que é relacionado aos investimentos acabam sendo transformados em siglas e joguinhos de letras. CDI, por exemplo, só está separado a um B de CDB, e são duas coisas bem diferentes. Para complicar ainda mais, os CDBs geralmente remuneram o investidor com um retorno que varia em relação a um percentual do CDI. Já dá para imaginar que a confusão está armada, não é? Eu tenho muitos, mas muito mesmo, clientes e amigos que, por exemplo, me perguntam se vale a pena investir em CDI. Na realidade, eles não podem. Eu não posso investir em CDI, você não pode. Porque o CDI não é um produto financeiro passível de investimento. CDI é um indicador financeiro. Eu já vou explicar isso melhor para você. Mas antes eu quero dar um aviso para você ficar tranquilo. Nesse vídeo eu vou tentar eliminar todo o jargonês do mercado financeiro para explicar de forma clara e didática o que é esse tal de CDI, o que é a taxa CDI e por que é muito importante você entender tudo isso antes de começar a investir. Começando com o que é o CDI. Para você entender bem esse conceito, eu te convido para pensar em suas finanças pessoais. Se você gasta mais do que possui na conta do banco, você pode ficar no negativo. Quando isso acontece, você entra no chamado cheque especial, que é aquele valor que o banco disponibiliza para você sempre que não há saldo suficiente na sua conta, caso você tenha crédito. Se às vezes você, brasileiro, trabalhador, honesto e preocupado com suas finanças pessoais, corre o risco de eventualmente ficar no negativo por 1, 2 dias ou uma semana, imagina então os bancos. Os bancos. Instituições financeiras robustas, cheio de gente competente trabalhando e prezando pelo crédito fácil para o brasileiro. Enfim, todo banco brasileiro convive diariamente com um alto volume de saques e depósitos dos correntistas. Então chega lá ao final do dia e alguns ficam com dinheiro sobrando e outros ficam no vermelho. Quando isso acontece, e sempre acontece todos os dias, os bancos emprestam dinheiro entre si. Estou falando de empréstimos de curtíssimo prazo, coisa de um dia mesmo. Empréstimos que são feitos entre as instituições financeiras, entre os bancos, para que elas consigam sanar o descasamento ou o descompasso entre os saques e os aportes e fechar o seu caixa no dia. Diferentemente do cheque especial que eu citei há pouco, esse empréstimo na parceria entre os bancos é remunerado por uma taxa bem menor. E essa taxa é chamada de Certificado de Depósito Interbancário, ou CDI, entendeu? CDI é a taxa pela qual os bancos emprestam dinheiro entre si diariamente. Não é um produto de investimento. Você não vai investir em CDI, nem que isso seja a coisa que você mais queira na vida. Mas aí talvez você agora esteja me perguntando... Mas Ramiro, se o CDI é uma taxa de empréstimo entre os bancos, por que eu escuto tanto falar sobre CDI, hein? Calma, Ramirinho. Esse é um termo tão utilizado porque o CDI passou a ser utilizado como uma taxa de referência para aplicações financeiras em renda fixa. Todos os produtos de renda fixa pós-fixados, se você quiser entender mais o que é pós-fixado, recomendo que assista ao vídeo aqui sobre títulos públicos.
rendem um percentual do CDI. Pode ser 90% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI e aí por diante. Sacou? O CDI, apesar de ser uma taxa de empréstimo praticada entre os bancos, está constantemente presente na nossa vida, na vida dos investidores. Mais do que isso, o CDI é muitas vezes considerado como a taxa livre de risco, que nada mais é do que a taxa que você consegue remunerar suas aplicações ao investir sem nenhum risco de crédito ou de mercado. Mas isso aí é assunto para outro vídeo e não para agora. Quanto rende o CDI? Enfim, o conceito de CDI está bem explicado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre o rendimento do CDI. Se você chegou aqui só para saber o que era o CDI, até pode passar para o próximo vídeo. Mas na verdade, isso é só um conceito básico. A parte importante desse vídeo começa agora, porque o rendimento do CDI ele é absolutamente, totalmente, completamente relacionado à taxa Selic. O CDI sempre, historicamente e no futuro, sempre renderá um pouquinho menos que a taxa Selic. E a taxa Selic é aquela taxa que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele, sobretudo nos juros pós-fixados. É a taxa que remunera as LFTs, ou Tesouro Selic. O rendimento do CDI, por ser correlacionado ao rendimento da taxa Selic, varia de tempos em tempos conforme a determinação do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Dá uma olhada aqui no gráfico para ver a correlação entre ambas as taxas nos últimos anos. Observem bem que a taxa é praticamente a mesma. O CDI roda ali a mais ou menos 99% da taxa Selic, recorrentemente, ano após ano, mês após mês, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, milésimo de segundo após milésimo de segundo, centésimo de segundo. Agora, como saber quanto CDI rende hoje? Simples. Basta entrar no site da CETIP, no link que eu vou deixar na descrição ou aqui na tela, e na lata, de cara já no site, ela mostra qual é a taxa do CDI. Vou deixar aqui também no vídeo, em print desse site. Fatores que fazem com que a taxa CDI aumente ou abaixe. Aliás, o que faz então com que o CDI varie? Como eu falei, o retorno CDI é absolutamente ligado à taxa Selic. Então, são as decisões do Copom que fazem com que ela abaixe ou aumente. E como você pode ver, pode ter percebido nos gráficos, essa taxa varia com o tempo. As decisões do Copom, que definem qual a taxa Selic, que por sua vez definem qual é o CDI, são tomadas para garantir que a inflação brasileira seja mantida sob controle. E por sob controle, entenda que a meta atual para a inflação anual é de 4,5%, com um limite que varia entre 2,5% ao ano e até 6,5% ao ano. Não preciso nem dizer que atualmente ela está bem para a parte superior da meta. Mas enfim, o Copom toma, ou pelo menos deveria tomar, suas decisões visando controlar a inflação. E quanto maior a inflação, maior tem de ter a taxa Selic. Porque quanto maior for a taxa, mais pessoas investirão seu dinheiro, menos elas irão consumir e gastar na economia, e assim, consequentemente, menor vai ser a inflação. É claro que na prática tudo é um pouquinho mais complexo, né? Mas aqui eu quero que você entenda que o CDI pode crescer ou aumentar de acordo com o panorama macroeconômico. Retorno histórico de um investimento a diferentes taxas do CDI. Agora, vamos ao que interessa. É a hora dos gráficos. Agora saímos aqui desse ambiente bacana com esses livros de investimento e vamos entrar na tela do meu computador onde eu vou apresentar e explicar alguns gráficos para você. Já voltamos aqui. Então seja muito bem-vindo aqui à tela do meu computador e eu já começo os gráficos apresentando um muito interessante que mostra o retorno de R$1.000 investidos na poupança 22 anos atrás contra os mesmos R$1.000 investidos em hipotéticos produtos de investimento que teriam como retorno 90% do CDI ou 100% do CDI. Você pode observar que nos primeiros meses dessa série, que começa em dezembro de 94, a diferença não é muito grande, é muito pequena de retorno entre eles, tanto que as linhas quase se tocam, quase se encostam. Mas que no longo prazo, e nesses 22 anos de análise, vai abrindo uma verdadeira boca de jacaré entre esses investimentos. O que mostra que sim, é importante para o longo prazo procurar investimentos com retorno maior sobre o CDI, principalmente em detrimento a investimentos comuns e de costume que os brasileiros costumam utilizar como a caderneta de poupança. O segundo gráfico aqui mostra o retorno de investimentos apenas de eventuais produtos de investimentos que tenham oferecido com um retorno
faixas entre 90% do CDI até 120% do CDI. Lembrando sempre que esse retorno é líquido de imposto de renda, ou seja, o retorno que você receberia já descontada a mordida do leão, o pagamento de imposto de renda. E a conclusão desse segundo gráfico é muito parecida com a do primeiro. Em curtos períodos, em curtos espaços temporais, não faz tanta diferença ter um retorno 10% superior em relação ao CDI, mas no longo prazo isso faz uma grande diferença. No final existe uma verdadeira bola de neve de retornos compostos, de juros compostos, né, que é o efeito de juros sobre os juros, que compensa bastante procurar investimentos que rendam mais sobre o CDI do que rendimentos que tenham uma rentabilidade ali de 80 e poucos, 90% do CDI. E o terceiro gráfico, não é bem um gráfico, é uma tabela, exemplifica os gráficos que eu acabei de mostrar com números, né? Pode observar que nos últimos 22 anos o retorno composto dessa carteira de R$1.000 é bem diferente entre a caderneta de poupança, 90% do CDI, 100% do CDI, 110% e 120% do CDI, mas que em períodos menores, como no último ano, e por aqui o último ano é dezembro de 2015 até dezembro de 2016, é dia 31 de dezembro até 31 de dezembro, em períodos pequenos como de 1 ano, 3 anos e até 5 anos, a diferença bruta em R$1 é muito baixa, né? Enquanto R$1.000 teria virado 1.083 na poupança, se fosse investir a 120% do CDI, a diferença mal seria de R$50, R$53. Então, isso é bom sempre ressaltar, que a conclusão é que você deve sempre pensar em investimentos em períodos de longo prazo. Que a diferença de 1 ano pode parecer baixa, mas a diferença do ano seguinte, que o juro, a rentabilidade vai incidir já sobre esse capital atualizado, vai ser maior. Então, quanto maior o período, maior vai ser a diferença de rentabilidade, né? E, por final, ali nas últimas linhas, tem um retorno composto, que é o retorno médio ano a ano, nesses períodos de 22 anos, no período de 15 anos, no período de 10 anos, 5, 13 e 1. Então, observe como nos últimos 22 anos esse retorno composto é muito alto, ali 11% da poupança e uma média entre 16,5% até 22,5%, essas diferentes faixas do CDI. E isso deu muito também porque no início dos anos 90, ali entre 95, 2000, 2001, por ali, a taxa Selic era muito alta ainda, porque o Brasil ainda estava recém saindo de uma crise inflacionária, do período de hiperinflação. Então, pode ver que ela caiu bastante, esse retorno composto nos últimos 15, nos últimos 10 anos, assim como ele subiu bastante também nos últimos anos, onde teve um movimento de alta da taxa Selic, que por sua vez provocou uma alta da taxa CDI, como eu já bem expliquei nesse vídeo, e trouxe o retorno desses investimentos hipotéticos em produtos atrelados ao CDI bem para cima. E esses produtos hipotéticos poderiam ser um fundo DI, um fundo de renda fixa, um fundo de renda fixa crédito privado de longo prazo, ou até mesmo uma debenture ou um CDB, ou seja, existem vários produtos que oferecem opções de taxa pós-fixada ou taxa atrelada ao CDI. Então, acho bem interessante, espero que você tenha entendido assim, essa análise desses gráficos e dessa tabela, e que isso consiga mostrar para você como é importante pensar em períodos de longo prazo e como é importante, claro, sempre dentro do possível, conseguir um retorno maior do CDI, claro, analisando também a sua disposição a assumir riscos ou não. Então, dito isso, vamos voltar para o estúdio. Valeu, um abraço. Bom, estamos de volta aqui ao estúdio do Clube do Valor e agora eu faço uma pergunta final que você deve estar se fazendo. Vale a pena atrelar os seus investimentos ao CDI? Como mostrei no gráfico, evidentemente vale. Se for comparado à poupança, mesmo o investimento a 80% do CDI tem retorno que tende a ser superior ao da caderneta popular. Mas, por outro lado, é bom deixar claro que os seus investimentos não devem ser simplificados ao ponto de estarem totalmente atrelados ao CDI. Você deve atrelar ao CDI apenas uma parcela da sua carteira, aquela parcela que está aplicada em renda fixa pós-fixada. Se você almeja retornos maiores ao longo do tempo, retornos maiores inclusive aos que eu mostrei aqui nos gráficos, sua carteira também deve contar com investimentos atrelados a outros indicadores. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu espero que agora você já domine o assunto CDI e jamais tente de novo investir em CDI. Até porque é impossível, né? Então, se você gostou ou se não gostou, deixe seu comentário, compartilhe suas dúvidas e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que com certeza você estará ajudando muitas outras pessoas a investir melhor
e a ter um melhor resultado com seus investimentos no longo prazo. Também se inscreva no canal, dá uma força, dá um like nesse vídeo e me ajude a ter mais motivação para continuar postando esses vídeos todas as semanas, como eu tenho feito. Tudo isso é muito importante para mim. E fique atento também nos próximos vídeos do canal do Clube do Valor. Grande abraço e até a próxima! Uhul!